Nós estamos aqui para mais um Devocional Esperança Diária, começando mais uma semana. Hoje é dia 23 de setembro, segunda-feira. Querida, o versículo de hoje é uma promessa para nós. Ao mesmo tempo que é um versículo desafiador, porque faz a gente olhar para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, para as nossas palavras, e nem sempre é bom fazer isso, é um versículo que nos traz uma promessa. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz a palavra de Deus assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João e é um texto que traz um alento para as nossas almas. Nos oferece a certeza do perdão divino, independente da gravidade dos nossos erros. E para nós entendermos a profundidade do que esse texto está nos dizendo, a gente precisa entender cada parte desse versículo. A primeira parte é se confessarmos os nossos pecados. A confissão que deve existir na nossa vida de oração, uma parte onde na nossa oração a gente confessa os nossos pecados, é não apenas um reconhecimento intelectual, não é uma confissão intelectual dos nossos erros, mas é uma maneira onde nós, através das nossas palavras, a gente faz uma entrega sincera, humilde ao nosso Pai. A gente abre o nosso coração e a gente assume a responsabilidade pelos nossos erros, pelos nossos atos e mostra a Ele o desejo de mudança. Isso é confessar os nossos pecados. Senhor, eu quero lhe pedir perdão porque hoje eu senti esse sentimento de inveja, de avareza e mentir. E você vai colocar o nome do seu pecado, colocar diante de Deus. Você vai ser sincero, você vai abrir o seu coração e quando a gente faz isso, Ele é fiel, Ele é justo. Deus não é um juiz implacável, Ele é um Pai amoroso, misericordioso e a fidelidade dele significa que Ele cumpre as suas promessas, a sua justiça garante que o perdão é justo e completo. É esse Pai amoroso que você vai abrir o seu coração, que você confessa os seus pecados. E Ele faz o quê quando a gente faz isso? Ele nos perdoa os pecados, Ele nos purifica de toda injustiça. Ao confessarmos os nossos pecados, nós não apenas recebemos o perdão, mas nós somos purificados. E não há nada melhor para a consciência pesada do pecado do que o perdão de Deus, para uma vida restaurada, uma vida curada do que o perdão de Deus. A injustiça que habita em nós, ela é removida. Somos restaurados à comunhão com Deus. O que esse versículo está dizendo é que nós seremos libertos da culpa. A culpa é um fardo pesado que muitas pessoas têm carregado hoje, mas quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos libertos dessa culpa, essa culpa que muitas vezes nos impede de viver. Ao confessarmos os nossos pecados, nós somos libertos dessa carga, nós temos a nossa restauração da relação com Deus. O pecado, ele vai criar barreiras, ele vai atrapalhar você de se aproximar de Deus, ele vai afastar você da sua comunhão com Deus. A confissão, ela nos reconcilia com Deus e ela permite que a gente volte a experimentar um relacionamento íntimo de profundidade com o Senhor. É através da confissão que a gente tem força para vencer o pecado, porque com o perdão de Deus a gente recebe forças para resistir às tentações e vencer o pecado nas nossas vidas. Esse texto nos mostra que podemos confiar em Deus. A promessa de 1 João 1,9 nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando nós falhamos, porque Ele não dá as costas para nós. Ele está sempre pronto a nos perdoar, Ele está sempre pronto a nos restaurar. Confesse diariamente seus pecados a Deus. Busque orientação, talvez você vai precisar procurar um aconselhamento do seu pastor, de alguém que você precisa abrir o coração, que tenha maturidade para te aconselhar. Viva uma vida de obediência a Deus e que você tenha uma semana abençoada por Ele. Deus te abençoe.